Gálatas 2:20. Diz a palavra do Senhor: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Repita comigo. Diga assim: não vivo, mas eu. Cristo vive em mim. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um texto extraordinário. O apóstolo Paulo foi um perseguidor dos cristãos. Na sua ignorância religiosa, ele matou cristãos, pensando que estava fazendo um favor para Deus. Pois, quando o cristianismo começou a se proliferar ali no Oriente, principalmente na região, naquele tempo era chamado a região da Judéia, Paulo, por ser um fariseu, um religioso da época, muito conhecedor do Antigo Testamento, da lei de Moisés, passou a perseguir, pensando que estava fazendo um favor para Deus, passou a perseguir os cristãos. E na morte de Estevão cai morto aos pés de Saulo. Mas o tempo continua e Jesus Cristo faz uma visita extraordinária a Paulo. E ele tem realmente um encontro com o Senhor em uma das suas viagens que ele faria agora a Damasco, perseguindo os cristãos. E sabemos do relato bíblico aonde Jesus interroga a Paulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? O nome dele era Saulo Paulo. Era comum se ter dois nomes. Nunca a Bíblia diz que o nome dele foi mudado para Paulo. Nunca. Quem inventou isso foram os pregadores. Mas a Bíblia nunca disse que o nome de Saulo foi mudado para Paulo. Nunca. A Bíblia sempre diz que ele era Saulo, que também era chamado de Paulo. Tinha por sobrenome Paulo. Então era um nome composto, Saulo Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Para evitar que a gente repita os erros dos outros. Para evitar que a gente fale aquilo que a palavra não fala. A Bíblia não diz que ele foi transformado em um Paulo. A Bíblia diz que ele foi transformado em um verdadeiro cristão. Amém? Então Saulo ouve a voz do Senhor. E a pergunta de Cristo para Saulo é: por que me persegues? Por que me persegues?
por que você anda me perseguindo? Mas ele não estava a perseguir a pessoa de Jesus. Ele estava perseguindo o corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja. Então ele compartilhava com as autoridades a perseguição que ele chefiava, fazia, às vezes comandava, em busca de cristãos. E Jesus tinha dito para ele, naquele encontro, que ele perseguia a igreja. Você está perseguindo a igreja, então me persegue. E Saulo ficou cego por 3 dias. Ficou sem ver. E Deus diz para Ananias: Ananias, eu quero que você receba Saulo aqui, ore por ele, para que ele tenha as suas vistas recuperadas. Mas disse também, ele vai saber o quanto é bom sofrer por amor a mim. Ele vai saber. E grandes foram as lutas de Paulo, depois que ele se converteu a Cristo, porque Paulo não se converteu simplesmente ao cristianismo, a nova religião que estava bombando naquela época. Não, ele não se converteu à religião. Ele se converte a uma pessoa. E ele recebeu profundas revelações de Deus a respeito desta pessoa que ele estava se convertendo. A verdade é que Saulo traz revelações a respeito de Jesus que nenhum outro escritor trouxe. Ele tem uma revelação exata de quem é Jesus. E ele chega a escrever que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele escreve tanto aos romanos como aos gálatas, aos efésios, em todas as cartas. Paulo revela a Cristo como Rei, como Senhor, como Deus, como eterno, como ele era antes de todas as coisas. E nós encontramos Paulo vivendo agora a liberdade da graça, vivendo realmente o favor imerecido de Deus e jogando fora todo o pacote da religiosidade que ele tinha na sua vida, adquirida pelos ensinos religiosos, o qual ele se fez presente aos pés de ilustres mestres para aprender, dentre eles Gamaliel, formado na religiosidade de uma maneira profunda. Se religião salvasse, da nossa época aqui, da era cristã, eu creio que Paulo já estaria, por ser tão religioso, tanto que ele era, salvo. Mas salvação nunca veio de religião e nunca virá de religião. Salvação vem de Cristo. Só Jesus Cristo salva. Diga comigo, só Jesus Cristo salva. E quando Paulo está realmente
já chegando, prevendo que os seus dias estavam findando e que a sua missão já estava se completando, Paulo escreve algo extraordinário, mostrando a sua nova vida. E ele resolveu tornar isso público, enviando essa carta à igreja na Galácia. Todos eles deveriam tomar consciência de que aquela carta não era uma carta qualquer, era uma carta que narrava aquele homem que não era mais aquele cruel perseguidor, mas era uma vida totalmente transformada. E nesse versículo que eu li, eu posso descobrir algumas coisas, vou chamá-las de atitudes. Atitudes de uma nova vida em Cristo Jesus. Eu descubro pelo menos 4 excelentes atitudes de uma pessoa que verdadeiramente quer viver uma nova vida em Cristo Jesus. Nós não podemos, amados, ser cristão sem viver a vida de Cristo. Quem é cristão aqui, diga amém. O seu desafio é viver a vida de Cristo. O meu desafio é viver a vida de Cristo. E viver a vida de Cristo requer realmente um apego muito grande a Ele, um amor muito profundo a Ele. E observar verdadeiramente o perfil de Jesus e absorver esse perfil de Jesus na vida. E eu quero mostrar para você que Paulo, ele diz bem assim: já estou crucificado com Cristo e vivo. Interessante essa extraordinária expressão. A primeira coisa que devemos fazer para demonstrar ao mundo que somos cristãos é estarmos crucificados com Cristo Jesus e ao mesmo tempo estar vivo. Diga comigo: eu morri, mas estou vivo. Você poderia repetir? Repita, diga: eu morri, mas estou vivo. É exatamente o que Paulo está mostrando. Ele é enfático nisso. Ele diz: já estou crucificado com Cristo, vivo. Não é pelo fato que eu fui crucificado com Cristo que morri. Não, ele disse: eu fui crucificado com Cristo e vivo. Isso quer dizer, amado, que ao recebermos o Senhor na nossa vida, temos que decidir em morrer para o mundo. A decisão é nossa. A decisão é mais ou menos parecida com a atitude que Jesus tomou. Ele decidiu morrer pela humanidade, para que a humanidade fosse salva. Eu não preciso morrer para o mundo para ser salvo, porque a salvação já nos foi outorgada através do sacrifício de Jesus. Mas eu tenho que morrer
para o mundo, para viver como salvo. Quem entendeu, diga amém. Diga, eu estou crucificado com Cristo e vivo como um salvo. Há uma diferença de viver como salvo e viver para ser salvo. Quem vive para ser salvo, ele está vivendo na expectativa que ele consiga ser salvo. Que pela graça, misericórdia, Deus venha alcançar a vida dele e ele possa ser salvo naquele dia. Mas não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Aquele que recebe de Cristo o perdão dos pecados, aquele que recebe de Jesus a graça, o favor, a salvação, deve viver como salvo. Amém? Diga, o que morreu foi a minha velha natureza. É isto que Paulo está dizendo. Ouça, você está me ouvindo? Quem está me ouvindo, diga amém. Então, esse é o desafio de cada um de nós. Eu não posso, de maneira nenhuma, achar normal, bom, viver como cristão, como seguidor de Cristo, a minha velha vida. Não é isso que Paulo está dizendo que aconteceu com ele. Ele está dizendo que o que aconteceu com ele foi, ele entendeu o objetivo da morte de Cristo, ele ficou maravilhado com a ressurreição de Cristo, ele absolveu toda a trajetória do plano de Deus para a sua salvação. Então ele chegou à conclusão que ele tinha morrido para as paixões carnais, ele tinha morrido para o mundo, ele estava crucificado em Cristo, e agora a vida dele não pertencia mais a ele mesmo, pertencia ao Senhor Jesus. A quem pertence a sua vida, meu irmão? Ela não é nossa. A verdade é essa. Cantamos nessa noite, eu nasci para te adorar. O Senhor nos fez, através da sua palavra, através do novo nascimento, o Senhor nos fez reviver. O mesmo apóstolo Paulo, ele diz bem assim: eu estava morto nos meus pecados, eu estava morto nas minhas transgressões, a minha vida me levava realmente a ser um morto vivo. E ele, conhecendo a grandeza de Cristo, ele diz, mas ele quem? Jesus, me transportou do império das trevas e me colocou no reino da luz. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, hoje nós vivemos no reino da luz. Concebe isso, preserve isso, ame esse privilégio que você tem. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, a vida cristã não é uma vida religiosa. A vida cristã é uma vida de renúncia.
é uma vida de renunciar todos os dias. Renunciar às paixões, renunciar aos desejos carnais, renunciar cada dia, cada momento das nossas vidas, a nossa velha natureza, que vive dentro de nós todo momento querendo ressuscitar, querendo reacender o pecado dentro de nós. E Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo. Eu morri. Amém? Se você tem coragem e fé, declare, diga: eu já morri para o mundo. Lembra do que Jesus disse? Jesus disse, apontando para os discípulos que estavam representando a igreja esta que chegaria até nós. Jesus disse bem assim: olha, vocês não são do mundo, porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas vocês não são do mundo, por isso o mundo os odeia. Amém? Paulo sentiu na pele o que era ser odiado pelo mundo. Não queira ser amado pelo mundo. Não deixe o mundo te amar. Se o mundo realmente tenta te amar, é porque alguma coisa errada tem. Você tem que ser odiado pelo mundo. O mundo tem que te odiar. O mundo tem que pedir que a todo momento que a igreja desapareça. Escute. Aqui não é o lugar da igreja. A igreja, ela está assentada numa região celeste. Amém? Diga: o mundo não é o meu lugar. Amém? Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Por acaso tem alguém aqui que quer ser amado pelo mundo? Quem deseja ser amado pelo mundo, diga amém. Nenhum de nós queremos. Não queremos ser amado pelo mundo. O mundo passa e todos os seus desejos. A Bíblia diz: o mundo passa e todas as suas concupiscências. Mas aquele que ama a Deus permanecerá para sempre. Vida eterna, vida sem fim, vida que nunca mais vai acabar. Ele vai permanecer para sempre. As paixões que o mundo nos outorga ou nos oferece são ilusórias. Só vão nos levar ao lugar ruim, ao lugar de perdição. Mas, se passarmos por aflições, se passarmos por perseguições, se sermos caluniados por amor àquele que nos ama, o nosso galardão é grande. O nosso galardão é grande. Bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Amém? E Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu. Aqui está a segunda atitude daquele que reverencia Cristo, daquele que quer mostrar que Cristo é a luz do mundo, daquele que quer realmente ostentar aqui na terra o nome de bom cristão. Os bons cristãos, diga: não vivo mais eu. Diga: não vivo mais eu. É Cristo que vive agora em nós.
Amém? Com muito orgulho, levante a sua mão, com muito orgulho, e diga: é Cristo que vive em mim. Aplauda Ele. Aleluia. Olha quantas coisas lindas mudaram na nossa vida. Quem morava em nós era mentira. Quem morava em nós realmente era o mal. Tínhamos paixão pelo mal. Cheirávamos mal por causa do pecado, mas não sentia o odor, a fedentina que o pecado fazia a nossa alma exalar. Mas Cristo veio, nos limpou, perdoou os nossos pecados, trabalhou no nosso interior, mudou a nossa vida, para agora nós vivermos com o mundo dentro de nós, para nós vivermos com a carnalidade aflorada na nossa vida. Não temos que decretar para nós mesmos, assim como Paulo decretou para si: eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Jesus. Viver para Cristo não é ser religioso. Amém? Viver para Cristo é viver para obedecer a sua palavra. Não é para ser religioso. Aquele que verdadeiramente vive para Cristo, ele não questiona as ordens do seu Senhor. Não questiona. Ele não fica: será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu obedeço? Será que eu não obedeço? Olha para Abraão. Abraão obedeceu sem questionar. Abraão foi sem discutir nada. Abraão foi sem perguntar nada. Ei, olha para mim, por favor. Porque hoje a gente é assim. É uma entrega reservada. Bem, eu entrego, Senhor, mas eu entrego aqui, Senhor, o meu problema. E não a vida. E não a vida. Seguramos a vida, entregamos o problema para Deus. Entregamos a aflição, a necessidade para o Senhor. Mas o Senhor não quer simplesmente isso. As nossas aflições, as nossas necessidades, os nossos problemas. O Senhor quer a sua vida por inteiro. Ele quer a minha vida por inteiro. Ele quer todo o meu ser por inteiro. Essa é a entrega que devemos fazer. É nisso que consiste o que Paulo falou: não vivo mais eu. Amém? Os verdadeiros cristãos estão aqui, diga amém. Então você não manda mais em você mesmo. Quem manda em você é Jesus. Ele te comprou e pagou com o sangue dele. Para quê? Para que eu fique vagando para lá e para cá no mundo? Para que eu fique para lá e para cá em desobediência a ele? Aí eu me torno culpado da morte dele na cruz. Ele vai cobrar de mim o sangue que ele derramou em minha vida, e eu não soube aproveitar. Não aproveitei essa grande liberdade de ser lavado, redimido, santificado, purificado, totalmente novo através do seu sangue. Diga: já morri e não quero que ninguém me desenterre. Diga: morri para o mundo, morri para o pecado. Diga: quem vive hoje na minha vida é Cristo.
A terceira coisa que eu encontro aqui, a terceira atitude que revela um verdadeiro cristão. São 4 atitudes que revelam um verdadeiro cristão. A primeira é estar crucificado com Cristo. A segunda é Cristo viver. Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Amém? Diga comigo, Cristo vive em mim. Aqui é a terceira. Cristo vivendo em nós. Cristo vivendo na sua vida. Cristo vivendo nas suas atitudes. Cristo vivendo nos seus relacionamentos. Cristo vivendo na sua família. Cristo vivendo na sua vida financeira. Cristo vivendo a sua vida em todos os aspectos. Nós podemos cair na tentação, amado. Não. Jesus só pode viver na minha vida até aqui. De lá em diante, não. Então é uma entrega parcial. É uma entrega com reservas. Deus, quando deu para nós Jesus Cristo, não houve meio termo. A entrega do Senhor Jesus por nós foi plena e completa. Diga assim comigo, diga: Jesus se entregou por mim por completo. Amém? Ele não se entregou pela metade. Ele não se entregou assim, vou pensar, talvez, quem sabe, eu me dou um dia por você. Não. Nós ficamos questionando: será que eu devo ser fiel a Deus? Será que eu devo obedecer a Deus? Será que isso não é conversa de pastor? Um dia todos nós estaremos frente a frente com Jesus Cristo. Um dia nós veremos que não foi conversa de pastor, foi a palavra que existe aqui e ela continuará para sempre. Ela continuará para sempre, porque Jesus sacramentou dizendo: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não haverá de passar. Ela é o que é e sempre será. Amém? Qual é o nosso desafio? O nosso desafio, amados, é tomar essa postura de Paulo. Paulo disse: eu não vivo mais. Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu não vivo mais. Ele parou a vida dele? Não, ele não parou não. Aqui é uma lição de prioridade. Paulo deixou de trabalhar? Não. Paulo deixou realmente de ser Paulo? Não. Mas aquele Paulo mundano, aquele Paulo assassino, aquele Paulo que fez realmente muitas pessoas sofrerem, tinha desaparecido, tinha morrido, tinha acabado. Agora era um Paulo que fazia as pessoas viverem. Por onde Paulo passava, mortos ressuscitavam, mortos fisicamente ressuscitavam. E aqueles que estavam mortos espiritualmente também eram renascidos. Para você ter ideia, nós temos o Evangelho hoje, no Brasil, aqui desse lado, do lado ocidental, porque Paulo pregou na Europa, teve coragem de viajar, naufragou, mas fez viagens marítimas de grande perigo para chegar até Roma, ao centro do governo da época, e estabeleceu uma igreja em Roma. E dali a igreja realmente percorreu a Europa.
E depois a igreja realmente se estabelece nas Américas e chega também até a América do Sul e chega também ao Brasil. E o evangelho está aqui por causa da audácia, da coragem, da firmeza de um homem que realmente se deu para Deus. A pergunta que temos que fazer a nós mesmos é exatamente essa: estou verdadeiramente me dando para Deus? Ou estou interessado em alguma coisa de Deus? Estar interessado em alguma coisa de Deus pode ser a porta de entrada. De repente, você está aqui porque quer a bênção para o seu casamento, quer a bênção financeira, quer a bênção na sua saúde. Que tudo isso sirva de uma porta de entrada que leve verdadeiramente a você ter grandes e profundas realizações em Cristo Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, me realiza e me completa. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz bem assim: agora Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A sua presença me completa. A sua presença é necessária na minha vida. Amado, isso para Paulo é muito mais do que Cristo dá a ele um palácio. Para Paulo é muito mais do que dar para ele uma condição econômica astronômica, grande demais. Aí Paulo está dizendo: não, a maior riqueza que eu tenho na minha vida é ter a certeza que Cristo está vivendo em mim. Quando é que Cristo está vivendo em nós? Quando somos comandados, dirigidos, ordenados, orientados pela sua palavra. Amém? Aleluia. Quando a palavra, ela se torna totalmente viva dentro de nós. Quando a palavra, ela é viva dentro de nós. Nós estamos vivendo, amado, uma época que não era para existir. Crentes desconfiados com a palavra. Mas será que é? Será que não é? Será que Deus quer? Será que não Deus não quer? Nós devemos viver, como Paulo disse aqui agora, que é a quarta atitude para se revelar ser um bom cristão. Paulo disse bem assim: a vida que vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Amém? Diga comigo, diga: eu creio em Jesus como Senhor da minha vida, como meu pastor, como meu rei, como meu advogado, como meu orientador, como meu conselheiro, como meu médico. Jesus é tudo para a minha vida. Se você está certo disso, aplauda a Ele. É isso que Ele quer ser. Prioridade. É isso que Ele quer ser. Senhor, nossa confiança total e irrestrita nele. Amém? Eu cheguei a uma maturidade cristã que nada me acontecerá sem a vontade de Deus. Nada. Cheguei verdadeiramente a um ponto da minha vida estar totalmente nas mãos de Deus. Totalmente nas mãos de Deus. Eu hoje sou completamente dependente de Deus. Há alguns anos não. Há alguns anos eu resistia. Há alguns anos eu queria tomar o lugar de Deus. Há alguns anos eu queria ir na frente do Espírito Santo. Há alguns anos eu achava que realmente a vida cristã era aquilo que eu pensava e que praticava. Me enganei,
Hoje eu sei que a verdadeira vida cristã é viver em Cristo e Cristo viver em nós. Diga: não vivo, mas eu. Cristo vive em mim. Quem está certo disso, diga amém. Se Jesus lhe jogar amanhã em cima da cama, Ele ainda vive em você? Se Ele tirar tudo que você tem, amanhã, você ainda diz que Ele vive em você? Porque é muito fácil dizer: Jesus vive em mim. Eu estou lá dando nas bênçãos. Mas se Ele disser bem assim: agora não. Agora não tem bênção. Agora o que tem é prova de fé. Paulo teve várias vezes a sua fé provada. Aplaudir quando se está ganhando é fácil. Quando se está perdendo, vai assim. Lá no futebol é assim. Quando se está perdendo, vai. Porque lá a competição é só para ganhar. A vida cristã que o Senhor oferece não é só ganhos. A vida cristã que Cristo oferece também tem perdas. E a gente tem que saber que às vezes vamos perder para poder ganhar. Porque Cristo está no comando da nossa vida. Amém? Resumindo, quais são as 4 atitudes que demonstram-se ser um verdadeiro cristão? Repita comigo, diga: estou crucificado. A primeira atitude é essa, é estar crucificado. Morreu para o mundo. A crucificação é a morte que a pessoa não pode ela mesma fazer. Já pensou eu chegar assim e dizer bem assim: vou me crucificar. Aí eu vou pegar um prego, num lado, cadê a mão para pregar o outro? Eu não posso me crucificar. Quem tem que me crucificar é o Espírito Santo. O que eu preciso é dar liberdade. O que eu preciso é deixar o Espírito Santo me purificar. E purificar esse negócio aqui chamado mente. Porque é aqui nessa mente que eu rejeito Deus. É aqui nessa mente que eu aceito Deus. Então eu preciso que o Senhor, através da sua palavra, Ele faça verdadeiramente morrer diariamente. Eu venha renunciar diariamente à minha natureza mundana. E não adianta renunciar e não obedecer. Ah, pastor, renunciei, já não xingo mais, já não vejo novela, já não faço isso, já não faço aquilo. Mas obedece a palavra. Obedece a palavra. É fiel ao Senhor através da palavra. Eu não posso ser fiel a Deus pelo que eu acho, pelo que eu imagino. Eu tenho que verdadeiramente ver o que a palavra me diz. Recapitulando, a segunda atitude, além de estar crucificado com Cristo, é não viver mais para si mesmo. Nós temos a mania de colocar nossa vontade na frente da vontade de Deus. Não era isso que Paulo fazia. Paulo colocava a vontade de Deus acima da vontade dele. Amém? Quem está entendendo? Se Deus não quer que vá, não vá. Mas se Ele quer que vá, obedeça. Nós temos a ideia errada de dizer bem assim: não, eu vou perguntar mais uma vez, mais outra vez.
Se Deus está dizendo que é para largar, larga. Se Deus está dizendo que isso é pecado, é porque é pecado. Se Deus está dizendo não faça, então não faça. Porque se fizer, não vai dar certo. Amém? Aleluia. E por fim, é viver na fé do Filho de Deus. Diga comigo: estou crucificado, não vivo mais eu, é Cristo que vive na minha vida, e a minha vida consiste em viver na fé nele. Fé nele é o que Paulo ensina. Eu vivo, a vida que eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso aqui é a razão completa de uma entrega total a Cristo. Amém? Tem gente que diz bem assim: não, eu já entreguei a minha vida a Jesus, mas não é obediente. Não é obediente. Ah, eu já não estou fazendo mais aquilo e aquilo outro. Eu vou dizer uma coisa que Deus diz na sua palavra: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Não adianta de maneira nenhuma sacrifício e sacrifício sem obediência. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus.